O que a gente não faz pelos amigos, né? Um amigo escoteiro, o Ronaldo Pereira, que tivemos juntos num curso sobre programa em Uberlândia, se eu não estou enganado. Eu acho que foi isso. E ele me mandou uma mensagem essa semana pedindo uma ajuda para que eu tocasse em alguns assuntos. E acabou que a semana foi muito corrida. Eu não sei nem se o vídeo vai servir ainda para os propósitos dele, mas estou fazendo aqui atrasado, mas estou fazendo. Bom, vamos direto ao assunto para a gente não perder o tempo. Bom, ele vem falando aqui no pedido dele, ele vem falando sobre sistema de patrulha, encargos, corte de honra e atividades de patrulha, o tema. E são os temas que eles vão abordar num curso que vai ser dado lá na região dele, em Minas Gerais. Bom, vamos falar um pouco sobre o sistema de patrulha em si, né? A importância desse sistema, a importância que o sistema de patrulha tem para o movimento escoteiro. O título desse vídeo eu coloquei até como Patrulhas ou Nada, porque na minha reflexão sobre sistema de patrulha, se nós não temos um sistema de patrulhas funcionando dentro da tropa escoteira, dentro da tropa sênior, né, que são as seções que vivem intensamente o sistema de patrulha, nós não temos nada. Se nós tivermos um sistema de patrulha, entre aspas, onde tudo é feito em tropa, onde a vida sempre é em tropa, nós estamos fazendo qualquer coisa, que pode ser até educacional, que pode ser até importante para a vida e crescimento dos jovens. Mas eu tenho uma triste notícia para te dar. Não é escotismo. O escotismo ele está baseado na vida em equipe, que é um dos pontos do método escoteiro. E quando você fala em vida e equipe dentro da tropa sênior e dentro da tropa escoteira, você está falando de sistema de patrulhas. Nós temos que lembrar que o início do movimento escoteiro lá na Inglaterra era embasado em sistemas de patrulha. Os jovens pegavam os encartes do escotismo para rapazes escritos por Baden-Powell que saía nas bancas e formavam um grupo de jovens, de crianças, e iam fazer atividades. Esses pequenos grupos eram as patrulhas. E as atividades do escotismo para rapazes eram para as patrulhas. Então é importante a gente entender que o escotismo original, o escotismo que realmente faz sentido, é aquele onde o sistema de patrulha prevalece, aonde é mais importante uma atividade de patrulha do que uma atividade de seção, aonde os escotistas, a corte de honra, o conselho, as organizações das seções valorizam e incentivam mais o sistema de patrulha do que qualquer outro tipo de atividade. Se a sua seção se envolve nesse projeto das patrulhas, você está fazendo o escotismo de qualidade. Agora, se a sua seção se envolve apenas nos projetos como um todo, porque é até mais fácil fazer uma atividade por tropa, uma atividade com a seção inteira, do que fazer uma atividade por patrulha. E aí é onde a gente muitas das vezes cai no erro em abrir mão do sistema de patrulha por causa da comodidade e não por não saber fazer atividades por patrulha. Porque nós sabemos fazer atividades de patrulha, nós somos escoteiros, então nós sabemos viver em patrulha. O que tem acontecido é que pela comodidade para escotistas, para jovens, para os pais, é fazer atividades por tropa, ao invés de patrulhas. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas eu quero bater aqui sobre a questão dos encargos. Qual a importância dos encargos de patrulha? O primeiro ponto para que uma patrulha realmente tenha uma vida de patrulha é que ela saiba que cada membro da patrulha
tem uma função específica e essa função é de primordial importância para que a patrulha realize suas atividades. Se você pensar em encargos de patrulha sem pensar em uma vida de patrulha, não faz sentido. Os meninos vão ficar o tempo todo decidindo quem vai ser o cozinheiro, quem vai ser o copeiro, quem vai ser o responsável pelos projetos de pioneiria, quem vai ser o responsável por arrecadação financeira da patrulha. E eles nunca vão colocar isso em prática, porque quando se pensa em atividade na seção, a patrulha não é privilegiada. Os encargos de patrulha só fazem sentido quando a patrulha tem uma vida de patrulha. Quando ela participa de atividades onde aqueles encargos têm valor, têm importância. Porque se faltar um deles, ou se faltou a vivência de um deles por um dos membros da patrulha, a patrulha vai ter um prejuízo. A patrulha não vai conseguir desenvolver algumas coisas, a patrulha vai ter dificuldade de conseguir alcançar alguns objetivos que ela mesma projetou. Então a importância dos encargos de patrulha, ela é gigantesca desde que haja vida em patrulha. Não há sentido eu ter na minha patrulha, por exemplo, um cozinheiro e a minha patrulha nunca acampa como patrulha. Ah, mas Pedro, quando eu saio num acampamento da tropa, cada patrulha cozinha. Sim, mas será que é só isso? Esse cozinheiro se preparou como? Ah, Pedro, ele agora que ele é o cozinheiro, ele vai conversar com a mãe dele, ele vai procurar pessoas para ajudar ele a cozinhar. Mas espera aí, ele não vai cozinhar para ele. Ele vai cozinhar para a patrulha dele. Então a patrulha dele precisa colaborar com o aprendizado dele. Então ele não vai aprender sozinho, ele vai aprender com a patrulha. Ele vai testar as suas receitas na patrulha. Até porque na hora deles montarem um cardápio, eles têm que saber o que o cozinheiro é bom. E não pelo que o cozinheiro está dizendo, mas por aquilo que eles já provaram que o cozinheiro fez. Veja a diferença. Você está fazendo com que a patrulha interaja nos encargos. Você está fazendo com que a patrulha entenda a importância dos encargos de patrulha. Não é escolher alguém e deixar que ele se vire. Não, é escolher alguém e dar todo o suporte necessário para que essa patrulha possa ter um bom cozinheiro. E esse é o grande erro nosso. Quando a patrulha escolhe, por exemplo, o responsável por projetos, ele tem que ser bom. Ele já tem que ter nascido bom em projetos. A patrulha não capacita ele para isso. A tropa não prepara ele para isso. Até porque, se nós formos pensar bem, esses encargos, desculpe a palavra, é só para encher linguiça. É só para a gente ocupar um tempo nas nossas atividades de sábado, deixar a patrulha num canto escolhendo seus encargos. Porque nós mesmos não temos nenhuma ideia de quando e como vamos usar aqueles encargos. Muitas vezes, como escotistas, não estamos nem preocupados como eles estão fazendo essas escolhas e como eles estão se preparando para esses escolhidos realizem suas tarefas. Então o encargo de patrulha tem uma importância gigantesca dentro de uma estrutura de sistemas de patrulha. Ok? A gente pode falar isso mais numa outra oportunidade, num outro vídeo, né? O Ronaldo me deu um start para algo que eu já vinha um tempo querendo fazer. E o tempo muitas vezes não nos permite. Então, já que eu comecei, né, em cima da hora, talvez nem dê para usar esse vídeo, mas eu vou fazer outros vídeos e vou tentar pontuar algumas outras coisas de forma mais detalhada e trazer umas informações que ajudem melhor o escotista, não só nesse tema como em outros, né? Vamos ver se a gente consegue dar continuidade a isso.
Mas aqui eu só vou pontuar algumas coisas e espero que eu possa, numa outra oportunidade, criar uns outros vídeos. Bom, a corte de honra, né? Eu acho muito legal quando você pega um manual do escotista do ramo escoteiro, e ele lá, ele é bem claro em falar sobre a missão da patrulha. E eu fico emocionado quando eu me lembro ou leio vamos dizer, a frase-chave da responsabilidade da patrulha. Lá diz o seguinte: a patrulha, ou desculpe, a patrulha não, a corte de honra. A corte de honra é a sentinela da missão. Isso chega a me arrepiar. Isso é muito profundo. Se a corte de honra é sentinela da missão, que é isso? Você, no primeiro momento, você lê isso sem entender o que é escotismo no ramo escoteiro e no ramo sênior, você fica assim, poxa, sentinela da missão. Mas vamos raciocinar sobre esse pensamento. O que é um sentinela? Quem é militar, ou quem foi militar, sabe que o sentinela é aquela pessoa responsável de guardar o quartel, de guardar uma área específica de uma unidade. E ele fica ali 24 horas. Você sabe que eles vão se revezando, né, em quartos de hora, para que esteja sempre seguro aquela unidade, aquele local que ficou sob as responsabilidades dele. Então, isso é ser um sentinela. Muito legal. Bom, se nós sabemos o que é ser um sentinela, então agora nós já podemos partir para outra parte desse texto lindo. Essa frase que nos faz compreender a essência da vida. A corte de honra é a sentinela da missão. Bom, então nós entendemos que a corte de honra, aquela reunião de monitores que pode ter a participação dos subs, e eu indico que os subs sempre participem. Vou abrir um parênteses aqui. Por que eles têm que sempre participar? Os submonitores. Porque você tem uma segunda opinião. Se você não tem essa segunda opinião dos submonitores, você acaba tendo a vontade suprema do monitor nas cortes de honra, dizendo para a corte de honra, para os demais monitores, que aquilo que ele está dizendo é a plena vontade da sua patrulha, quando na verdade é a plena vontade dele. Quando você tem um submonitor, você tem um contraponto, uma outra pessoa que está no mesmo ambiente dele, dentro da patrulha, e que vai poder dizer o seguinte: monitor, a gente não conversou sobre isso com a patrulha. Não, eu conversei com algumas pessoas na patrulha e eles não querem esse tipo de atividade, ou eles não querem as coisas dessa forma. Então você tem um contraponto, você tem uma opinião quase que real do que realmente a patrulha quer. Então, um ponto importante é se pensar. A gente sabe que os cargos dentro da corte de honra são dos monitores, mas os próprios manuais e POR dizem que a corte de honra pode ter a participação dos submonitores. Eu indico que sempre tenha a participação deles, ok? Então vamos lá, continuando na questão do sentinela da missão. Então a corte de honra é a sentinela da missão. O sentinela está vigilante, está sempre atento, 24 horas por dia. A missão dele é bem clara: proteger o seu estabelecimento, proteger suas instalações. Ok, e qual é a missão da corte de honra? Qual é a missão da tropa? Será que você consegue me responder? É simples. A missão da corte de honra, a missão da tropa, é fazer com que o sistema de patrulha funcione. É zelar para que o sistema de patrulha exista. É cobrar dos monitores
que as atividades que estão no calendário de suas patrulhas aconteçam. É cobrar da patrulha que realizou uma atividade de patrulha que traga informações para a corte de honra de como foi essa atividade. Quando a corte de honra se limita a ficar julgando questões disciplinares, quando fica apenas se reunindo para poder decidir sobre entrega de distintivos, de insígnia, ela perdeu a essência de corte de honra. Não é que ela não deva se reunir para fazer essas ações, não é que ela se reuniu para ela não deva se reunir para essas ações de escolha de insígnia, de questões disciplinares, vamos pintar a tropa de verde, de amarelo, de rosa. Não, isso também é importante. Mas se ela não se reúne para cobrar, para analisar, para direcionar as atividades de patrulha, ela está fora do seu propósito. Porque o manual é bem claro. A missão da corte de honra é ser sentinela da missão. A corte de honra precisa estar o tempo todo cobrando os monitores sobre a sua vida como patrulha. Porque a tropa nada mais é do que vida em patrulha. A tropa, ela é atividade de patrulha. Dentro de um ciclo de programa, você vai ter praticamente uma ou duas atividades com a tropa, sejam elas regionais, sejam elas de grupo, sejam elas da própria tropa, porque todo o demais calendário de um ciclo de programa está recheado, repleto de atividades por patrulha. Porque é isso que importa. É isso que interessa. Então a corte de honra, o papel da corte de honra é as atividades por patrulha. O papel da corte de honra é fazer com que essas patrulhas aconteçam, existam e sejam o principal foco da sessão. Que os jovens estejam totalmente motivados a participar dessas atividades. E quando falamos de atividade de patrulha, eu não estou falando de acampamento, eu não estou falando de conselho de patrulha, eu não estou falando de no sábado cada patrulha fazer uma atividade diferente da sede. Não, eu estou falando de uma vida diária. Eu estou falando das patrulhas fazerem reuniões para jogar videogame juntos, as patrulhas se reunirem no meio da semana para comer salgadinho na casa de alguém. Isso é conselho de patrulha. Às vezes a gente quer uns conselhos de patrulha onde tem uma ata, onde hajam discussões temáticas sobre política, sobre sociedade. Filhos, eles são jovens, são crianças. O que a gente quer que aconteça são os conselhos de patrulha. O que eles vão discutir, o que eles vão fazer lá, não interessa, porque quanto mais eles se reunirem, mais proveitoso será a união deles. O mais importante do conselho de patrulha é a unidade da patrulha. E a corte de honra precisa cobrar isso. Monitor, como é que foram os conselhos de patrulha essa semana? Quantos encontros a sua patrulha teve essa semana? Ou parte delas, da sua patrulha, teve? A gente chega a um ponto de obrigar os meninos a fazerem corte de honra, ou melhor, conselhos de patrulha, e aí eles ficam naquele desespero que eles vão marcar conselho de patrulha antes da atividade do sábado, ou vamos fazer depois da atividade do sábado. Não, o conselho de patrulha tem que ser algo que é prazeroso para eles. É como aqueles colegas que estudam na mesma escola, que muitas das vezes chegam depois da aula e querem ir para a casa de alguém jogar videogame, ou no final de semana querem se encontrar na casa de um ou do outro, num lugar específico, para fazer qualquer coisa, ir ao shopping, alguma coisa. As nossas patrulhas só se encontram na sede. As nossas patrulhas não têm prazer em viver juntos. As nossas patrulhas não têm prazer de, por exemplo, num domingo, marcarem para ir ao cinema por conta própria. Eles não têm prazer de, no meio da semana, numa sexta-feira à noite, sei lá, todo mundo se reunir na casa de um deles para jogar videogame. Porque a nossa forma de incentivar os conselhos de patrulha vocês têm que ir lá fazer uma ata, um relatório. Tudo isso é importante, mas eles vão conquistar isso com o tempo.
Eles vão ver a necessidade de relatar isso, desses encontros por tempo. Comece incentivando eles a tirarem fotos desse encontro, a fazerem um blog, a postarem no Facebook fotos com textos sobre esse encontro. Isso já é uma ata. É uma ata do que eles fizeram como patrulha. Não existe, se você procurar, não existe manual nenhum no movimento escoteiro dizendo o conselho de patrulha tem que ter uma ata onde está a relação de todos os participantes assinado, os pontos que foram discutidos. Não existe nada escrito sobre isso. Fomos nós que inventamos e jogamos isso para cima dos meninos. Os conselhos de patrulha precisam ser prazerosos, precisam ser encontros que eles gostem de estar juntos e de fazer. E é papel da Corte de Honra zelar por essa missão, porque a Corte de Honra é a sentinela da missão. E finalmente eu vou falar sobre as atividades de patrulha. O que é atividade de patrulha? Eu acho que eu já falei muitas. Sempre que a patrulha se encontra, é uma atividade de patrulha. Sempre que a patrulha voluntariamente se reúne para vivenciar experiências com seus membros, isso é um encontro de patrulha. É claro que nós temos atividades de patrulha como acampamentos, como ida ao paintball, como ida ao clube para tirar uma especialidade de nadador, de natação, e tantas outras que nós temos como única e exclusivamente atividade de patrulha, porque a gente acha que a atividade de patrulha é aquelas que nós vislumbramos como isso. Não, é um acampamento, é uma excursão, é uma caminhada. Não, filho. Atividades de patrulha, essas são aquelas atividades que vão estar no calendário, que vão estar agendadas num sábado, vão estar agendadas para um final de semana, que vai ter um adulto escalado, seja um pai, seja um escotista, acompanhando aqueles jovens para dar segurança a eles. Agora, atividade de patrulha é aquela que os jovens de mesma patrulha se encontram para vivenciar a vida em equipe. Isso que é importante. É isso que é importante. Então, eu acho que dentro de tudo isso que eu falei, você já tem um pouco de uma noção do que é vida em patrulha e do que é uma atividade em patrulha. Bom, eu não vou me delongar mais do que isso. Eu queria dar apenas um start, uma ajuda para vocês poderem pensar melhor sobre o que é a vida em patrulha. Espero poder fazer outros vídeos, dar continuidade a esse projeto, né? Que o Ronaldo me ajudou a iniciar. Ronaldo, desculpa se o vídeo não vai poder te ajudar, mas saiba que foi com o maior carinho, dentro de uma agenda corrida que eu tenho tido, graças a Deus eu não posso reclamar disso, né? E que o Senhor abençoe você, abençoe a sua família, abençoe o escotismo que vocês têm feito aí e que seja um sucesso cada vez mais o que vocês têm feito. Bom, uma coisa eu prometo a vocês, eu posso de repente não conseguir fazer mais vídeos, né, ter tempo ou disponibilidade para fazer, apesar de ter gostado dessa oportunidade. Eu vou pedir até o seguinte, vou desafiar vocês para vocês me ajudarem. Esse vídeo está postado no YouTube e o Ronaldo deve comentar sobre ele para vocês, ou alguém deve ver esse vídeo. Eu queria que você deixasse comentários embaixo desse vídeo e você também colocasse lá temas que você gostaria que eu abordasse nos próximos vídeos, porque aí facilita, me chama a atenção. Como o Ronaldo já mandou tudo mastigadinho do que ele gostaria que eu falasse, né, eu vim aqui e trouxe algumas coisas bem diretas. Mas se você deixar o seu comentário, sua crítica lá, eu vou poder melhorar alguma coisa. Mas uma coisa eu te prometo, a gente está começando um projeto aqui na região escoteira do Distrito Federal chamado Patrulhas em Ação. É um projeto muito legal. Eu vou fazer um videozinho explicando esse projeto para que até mesmo para os grupos no Distrito Federal possam ter uma ideia de como é que esse projeto vai ser realizado, como é que esse projeto vai acontecer. Então, eu vou postar aqui esse videozinho explicando esse projeto e mais à frente, a gente vai ter um piloto no próximo mês. Eu vou gravar algumas ações desse projeto, das Patrulhas em Ações, e vou postar para vocês
esse vídeo fazendo alguns comentários sobre ele, para te dar uma base sobre essa maravilha, sobre essa estratégia fenomenal que nós temos no movimento escoteiro, que são os sistemas de patrulha. Saiba o seguinte: sem patrulhas fazemos qualquer coisa, mas não escotismo. Patrulhas ou nada. Sempre alerta e até a próxima.